Hallo alle zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies, heute wieder mal auf Deutsch. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies, hoje novamente em alemão, pois estou com Tunç Akos, o editor-chefe da Haritzi, uma organização de mídia digital na Turquia, e Tunç fala alemão maravilhosamente bem. Por isso estamos conversando hoje nesse idioma, mas vamos falar sobre um filme que também será publicado em nosso canal em inglês. Tunç fez um filme muito impressionante sobre os Estados Unidos chamado Despertar do Sonho. Hoje queremos falar sobre seu trabalho. Eu estou nesse Deems. Tunç, bem-vindo. Die Situation in den USA wollen wir heute sprechen. Tunç, willkommen. Olá, obrigado. Obrigado, Pascal, pelo convite. Ja, ich danke dir, denn du hast dich bei mir gemeldet. Sim, eu te agradeço, pois você entrou em contato comigo, dizendo que produziu um filme e agora está procurando maneiras de transmiti-lo. E claro, estou muito feliz em ajudar você com isso para o nosso público. Fomos conectados através de Ulrike Gueró, que no momento também está iniciando várias ações maravilhosas, incluindo conectar suas redes. Tunç, você pode nos contar um pouco sobre você e sobre a organização de mídia que você agora lidera, ou seja, Haritzi. Onde vocês trabalham? Como vocês trabalham? Qual é a motivação de vocês? Was ist eure Motivation? Sim, claro. Então nós acompanhamos seu canal e suas entrevistas. E pensei, quando fizemos esse filme, vamos falar sobre isso em breve, poderíamos entrar em contato e talvez fazer um programa e vocês também poderiam publicar o filme, porque Neutrality Studies está indo muito bem. Nós acompanhamos quase todas as entrevistas que vocês publicam. Somos, como você disse, uma organização de mídia digital. A Haritzi está em funcionamento há cerca de 2 anos. E nós relatamos exclusivamente sobre política externa e eventos internacionais. Isso não é muito comum no cenário da mídia, na verdade nem mesmo na Turquia. Na verdade, há poucas organizações de mídia que relatam exclusivamente sobre política externa. Nós relatamos em 2 idiomas, não apenas em turco, mas também em inglês. Wir berichten in 2 Sprachen, nicht nur auf Türkisch, sondern auch auf Englisch. Deswegen haben wir auch ein Publikum außerhalb der Türkei. Por isso também temos um público fora da Turquia. Além do nosso site, onde publicamos entrevistas exclusivas com ministros de vários países, ou especialistas como Jeffrey Sachs, ou da Alemanha Alexander Haar, que me vem à mente agora, ou outros especialistas. Mas também, é claro, notícias especiais e informações, um site bastante dinâmico. Por outro lado, temos um trabalho intenso de produção de vídeos. Também temos nosso próprio canal no YouTube. E realmente produzimos documentários longos, de 30, 40, 50 minutos aproximadamente. Posso dizer, nos últimos 2 a 5 anos, 3 ou 4 por ano sobre diferentes temas. E o último filme que produzimos é realmente sobre a situação política e social nos Estados Unidos e sobre as eleições nos Estados Unidos. Mas ainda vamos falar sobre isso. Genau, darüber sprechen wir gleich. Certo, falaremos sobre isso em breve. Conte-me um pouco mais sobre a motivação para vocês criarem essa nova organização de mídia na Turquia agora. Não há o suficiente na Turquia? Você disse que são os únicos a se concentrarem em política externa. Nos meios de comunicação ocidentais, a situação é relativamente ruim. Existe uma uniformidade. Como é o cenário da mídia na Turquia? Wie sieht denn die Medienlandschaft in der Türkei aus? Gute Frage. Also es gibt ein paar Aspekte. Erstens, in der Türkei gibt Boa pergunta. Bem, há alguns aspectos. Primeiro, na Turquia realmente não há tantas alternativas, organizações de mídia alternativa que relatem de forma tão profunda, detalhada ou qualitativa sobre política externa ou eventos internacionais. Quase como, por exemplo, a Foreign Policy nos Estados Unidos ou Middle East. Então, tais sites ou organizações de mídia que se dedicam exclusivamente à política externa realmente não existem na Turquia. Por isso, ouvimos de muitos especialistas, muitas pessoas que lidam com isso após esses 2 anos em que fazemos esse trabalho aqui, que dizem que preenchemos essa lacuna aqui na Turquia. Em segundo lugar, também somos realmente ambiciosos em apresentar e transmitir os acontecimentos de forma objetiva no setor de mídia. Darzustellen, weiterzuleiten. Und auf der einen Seite ist natürlich, wissen wir ja alle heutzutage, E por um lado, é claro, todos sabemos hoje em dia,
é muito mais fácil obter informações, digitalização. Mas, por outro lado, há uma quantidade enorme, provavelmente como nunca antes, de desinformação no mundo. E eu com meus colegas somos uma equipe que realmente trabalha intensamente aqui, dia e noite, de cerca de 10 pessoas que são jovens, mas experientes nessa área, falam línguas estrangeiras, inglês, árabe, coreano, chinês, e assim por diante, russo, e acompanham o mundo. E sim, essa era a nossa ambição, fazer algo ambicioso, praticamente se tornar a organização de mídia líder na Turquia, nesse sentido, mas também, pouco a pouco, se tornar uma marca conhecida mundialmente, uma organização de mídia. Da hoffe ich, dass ihr gut weiterkommt damit. Also ihr macht ja jetzt auch schon. Espero que vocês continuem progredindo bem com isso. Vocês já estão fazendo grandes produções. Vamos falar sobre o filme Awakening from the Dream. Vocês me enviaram o trailer, me passaram o conteúdo do filme e fizeram aqui uma documentação muito bem feita e de alto nível sobre a situação sociopolítica nos Estados Unidos. Vocês entrevistaram muitas pessoas para isso. Pessoas que já estiveram neste canal. Vocês tiveram Jess Freeman. Acho que ele é o único, porque o outro que vi é Finkelstein, Norman Finkelstein. Infelizmente ainda não o tive, mas parabéns por terem conseguido entrevistá-lo. Um grande conhecedor, claro, de todo do genocídio dos palestinos. Não é outra coisa ao longo de décadas. Vocês entrevistaram todos eles e tentaram captar as tensões no país. Como vocês decidiram iniciar um projeto assim e quanto tempo isso levou? Wie seid ihr dazu gekommen, so ein Projekt zu starten und wie lange hat das gedauert? Also die Idee war ja halt, dass tatsächlich im Então a ideia era que, de fato, em outubro, novembro, todas as pessoas no mundo falariam sobre as eleições. Por isso, já planejamos no início do ano fazer isso. E a ideia era filmar nos Estados Unidos no final de agosto, início de setembro, porque antes seria muito cedo, já que as campanhas, etc., realmente começaram em setembro. E por isso estávamos nos Estados Unidos no início de setembro. O plano era filmar por cerca de 10 a 15 dias. Mas no final foram no total um mês. Film, aber das waren dann insgesamt am Ende ein Monat. Also ich war selber persönlich mit einem Kollegen. Eu estive pessoalmente com um colega, um especialista em Edalzuzés, da Turquia, um jovem colega meu, também da IRDG, aproximadamente, como disse, 4 semanas nos Estados Unidos, principalmente em Nova York e Washington, D.C., mas também viajamos para Filadélfia, Rhode Island, estivemos em Los Angeles e até mesmo em um evento de Trump, em Harrisburg, Pensilvânia, credenciados. Nós nos movimentamos bastante. Entrevistamos, como você disse, personalidades muito interessantes, que contaram de diferentes perspectivas. Entrevistamos democratas, por exemplo, Jonathan Wyder, ele foi o colaborador mais próximo de John Kerry por muitos anos, e também vice-secretário de Estado, enviado especial na Líbia e um democrata experiente, por exemplo. Und ein erfahrener Demokrat, zum Beispiel. Aus seinem Blickwinkel haben wir einiges aufgenommen in die Doku. Do seu ponto de vista, incluímos várias coisas no documentário. Entrevistamos e observamos os trumpistas, jovens do Young Republican Club em Nova York, com quem conversamos, mas também, principalmente, especialistas intelectuais, pessoas renomadas como Norman Finkelstein e Jess Freeman, que são realmente muito experientes e podem avaliar objetivamente a situação. Além disso, claro, também cidadãos nas ruas. Todos os dias tentamos realmente captar vozes nas ruas. Então, claro, não foi fácil criar um conceito a partir de horas de material em pouco tempo. Daraus ein Konzept herauszustellen in kurzer Zeit, aber ich denke, dass es uns gelungen ist. Mas eu acho que conseguimos representar a situação. Foi realmente muito difícil mostrar tudo em 35 minutos. Tínhamos talvez 20 horas de material, as entrevistas e assim por diante. Mas acho que conseguimos alcançar principalmente pessoas que não conhecem muito bem a situação nos Estados Unidos. É realmente um país muito interessante e também incomum. A partir disso, criamos um conceito. O interessante é que em muitos filmes e documentários, você tem um narrador, um contador de histórias na frente do outro curto que você não vê. Vor der Kamera oder den sieht man nicht, du hast einen Narrator. Wir haben das diesmal versucht, ohne einen Narrator zu machen. Desta vez tentamos trabalhar sem um narrador. Isso foi bastante difícil, porque no final das contas também deve ser fácil para o espectador assistir ao filme.
Deve ser um filme como um filme de cinema. Mas sim, estou ansioso pela reação e acho que conseguimos. E isso é, na verdade, mais objetivo do que se eu ou outra pessoa estivesse contando e relatando constantemente durante o filme e assim por diante. E sim, estou ansioso pela reação dos espectadores. Ich bin gespannt auf die Reaktion der Zuschauer. Das werden wir sehen, weil wir werden den Film veröffentlichen hier 1 oder 2 Tage nachdem wir... Vamos ver, porque vamos lançar o filme 1 ou 2 dias depois de publicarmos esta entrevista com você. Esperamos que ainda no fim de semana, logo antes das eleições. O filme se chama Despertar do Sonho. E a miniatura que você me enviou mostra Kamala Harris e Donald Trump de costas um para o outro, ambos sonhando para cima. De qual sonho os dois estão despertando? Ou de qual sonho os Estados Unidos estão despertando no momento? Oder von welchem Traum erwacht die USA im Moment? Das ist der berühmte amerikanische Traum halt. Esse é o famoso sonho americano, o American Dream. O documentário realmente relata o destino do sonho americano. No final, decidimos nomeá-lo assim, porque no filme se vê, não usamos isso com muita frequência, apenas em alguns pontos, mas realmente ouvimos isso muitas vezes das pessoas, de especialistas, mas também de cidadãos. O sonho americano está morto. Nós realmente ouvimos isso deles mesmos. E foi interessante porque é tão famoso e também uma lenda empolgante, quase como o sonho americano e assim por diante. Mas a América que vimos, estava realmente longe disso. As pessoas nos Estados Unidos hoje em dia estão realmente longe de realizar seus sonhos. Em vez disso, as pessoas estão muito mais focadas em seus problemas, nas discussões, nos conflitos, nas divisões e nas contradições. Und wie hast du denn das erfahren? E como você soube que os Estados Unidos são um país dividido? Bem, falar de um país dividido, acho que isso pode ser aplicado a praticamente qualquer país, e então encontramos divisões e insatisfação. E na Turquia haveria várias maneiras de falar sobre algo assim, também na Suíça ou no Japão. Então divisões são normais. Mas os Estados Unidos estão atualmente num ponto em que precisamos nos perguntar como isso vai continuar socialmente. O país mais poderoso do mundo, o país mais rico do mundo, e mesmo assim, milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E eu também acredito, pelo que percebo de fora, uma profunda insatisfação com a forma como a sociedade funciona internamente, e agora novamente essa polarização entre republicanos e democratas. O que você notou sobre isso? Was ist dir dazu aufgefallen? Also ich würde sagen, obwohl ich natürlich nicht alle Länder auf der Welt... Eu diria que, embora eu obviamente não tenha visto todos os países do mundo, mas se falarmos agora sobre os países ocidentais ou os países que se destacam no mundo, eu diria que os Estados são o país mais dividido do mundo. Eu também sou um turco-alemão, cresci na Alemanha, conheço bem a Europa, viajo frequentemente para a Ásia e assim por diante. Minha opinião pessoal é que os Estados são realmente o país mais dividido do mundo. Muitas pessoas, na verdade várias, não apenas uma, comentaram que estamos vivenciando aqui nos Estados Unidos a maior polarização desde a Guerra Civil na década de 1860. Seit dem Bürgerkrieg in den 1860er Jahren. Also das war schon sehr interessant, weil... Então isso foi muito interessante porque não apenas pessoas na rua, mas também especialistas disseram: ok, nós também vivenciamos muitas coisas na época da Guerra do Vietnã neste país, mas o que estamos vivenciando atualmente é algo completamente diferente. Por isso foi bastante impressionante. Claro, quais são as razões? Em primeiro lugar, econômicas. Então, um abismo entre ricos e pobres provavelmente nunca foi tão grande quanto é hoje em dia. Para dar um spoiler, o famoso um dos cientistas políticos mais influentes do mundo, Norman Finkelstein, é em grande parte entrevistado o conflito no Oriente sobre Gaza, Israel, etc. Mas Norman Finkelstein é um intelectual americano muito influente. Seu último livro também foi sobre a guerra cultural nos Estados Unidos. E nosso pedido foi também porque estamos fazendo um filme sobre os Estados Unidos, que desta vez falássemos com ele, embora também gostaríamos de fazer isso, é claro, não sobre Gaza, mas sobre os Estados Unidos.
E a entrevista também foi bastante interessante, então eu acompanho quase todas as entrevistas de Norman Finkelstein. Quase todas são exclusivamente sobre Gaza. Por isso acho que isso também será observado com muito interesse sua opinião. Sehr interessant beobachtet wird, seine Meinung halt. Und eine Sache war sehr beeindruckend. E uma coisa foi muito impressionante. Norman disse em uma entrevista que 3 pessoas em nosso país, 3, como você e você, nós estávamos em 3 na sala, possuem mais riqueza do que mais da metade do país. Esse é o motivo da polarização, o verdadeiro motivo. Claro que existem manifestações, várias coisas, a guerra cultural e assim por diante. Talvez cheguemos a isso agora, mas o verdadeiro motivo é naturalmente econômico. Além disso, há a guerra cultural. Mas de fato, talvez não se possa falar sobre isso em todos os países. Está ocorrendo uma guerra cultural nos Estados Unidos. Atualmente não há mais um conjunto de valores que una. Mittlerweile Wertvorstellungen, die die Nation vereint. Das ist eigentlich das ist das, was mit Kulturkampf gemeint ist. Isso é o que se entende por guerra cultural. E claro, a política de identidade é a causa disso. E quando falamos de política de identidade, sempre pensamos na cultura woke, que é realmente muito dominante, muito difundida nos Estados Unidos, também nos círculos governamentais. E quando se faz política com base em gênero, cor da pele e origem, acaba-se naturalmente com um país dividido. Mas por outro lado, essa é também uma mensagem importante do nosso filme. Os republicanos também praticam política de identidade. Por isso, a vida política no país realmente gira em torno da política de identidade. E isso é basicamente o que chamamos de guerra cultural. Tenho um último comentário sobre isso. Pensei também lá nos Estados Unidos, onde observei tudo isso. Exatamente por isso, ou seja, o que acabei de descrever, essa guerra cultural, os Estados Unidos não podem mais liderar o mundo. Eles não têm mais um sistema de valores a oferecer ao mundo. Claro, há questões econômicas e outros motivos para isso, mas também vivi os anos 80 e 90, e a América sempre foi um país que tinha um sistema de valores a oferecer ao mundo, por assim dizer. Eles já não acreditam mais no próprio sistema. Então, esse é outro ponto sobre a crise da democracia americana. Por isso, acho que se pode avaliar, assim como acabei de dizer, essa guerra cultural está dilacerando o país e também desagregando um pouco a política. Essa é uma observação muito interessante, que os Estados Unidos agora não estão apenas fazendo inimigos, mas também perdendo amigos, à esquerda e à direita. Todo o sul global, que na verdade não está se afastando no sentido de não querer mais ter nada a ver, mas que simplesmente quer ser deixado em paz, e agora se recusa a continuar participando dessa globalização, à la ocidentalização, à la americanização, não é na verdade um erro da política externa? Claro que é um erro da política externa e da visão, mas isso vem, você diz, de um vácuo político interno, onde na verdade não há mais nada por trás dessas palavras vazias. Não há mais uma liderança ideológica real ou nada mais a ser vendido. Simplesmente não há mais nada. É assim? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Das ist in einer Hinsicht auch. Isso é definitivamente assim. De certa forma, acho que isso não é ruim para o mundo, porque toda essa imaginação também acabou. Um professor importante descreveu isso ao falar sobre Trump. Ele disse que provavelmente elimina essa política dos Estados Unidos. E isso talvez não seja ruim para o mundo. Foi como ele colocou. Isso é realmente assim. Então, se agora os democratas falam sobre algo que agora governam o país, digamos, se eles falam internacionalmente sobre várias coisas, democracia, liberdade, então é preciso perguntar, metade do país, ou seja, dos estados, não concorda com eles. Stimmt mit ihm gar nicht zu. Oder überein, quasi. Also, das ist nicht mehr. Ou quase concordam. Então isso não convence mais. Um país que vive uma guerra cultural assim, realmente não tem muito a dizer ao mundo. Minha observação é que será bastante difícil para os Estados Unidos superar essa polarização. Essa é também um pouco a minha observação.
Um importante especialista disse, e foi muito impressionante, que a forma de governo dos Estados Unidos, ou seja, o sistema de governo promove o conflito nos Estados. É realmente bastante diferente do que na Alemanha, Europa, Turquia ou outros países. Also es ist ja tatsächlich ziemlich anders als Deutschland, Europa, Türkei oder andere Länder. Das führt, also deswegen besitzen die Menschen auch. Portanto, as pessoas também possuem armas lá. É ainda um aspecto cultural, mas elas possuem armas e todo o sistema é bem diferente e assim por diante. Isso promove a luta. Luta é o que fazemos. Esse é um ponto muito importante. Então há até rumores de que ele pode ser o conselheiro de segurança nacional de Trump, se Trump vencer, e assim por diante. Essa foi a avaliação dele. Ele também traçou paralelos com 1860, Guerra Civil e tal, não faz muito tempo, menos de 200 anos. Por isso que será bastante difícil para os Estados Unidos superar essa polarização. O que vai acontecer, eu não sei. Mas será bastante difícil. Wozu es kommen wird, das weiß ich nicht, aber es wird ziemlich schwierig sein. Sim, eu também compartilho essa visão. O sistema político nos Estados Unidos com seus dois partidos não se baseia no fato de que as pessoas gostam apenas desses dois partidos. Isso se deve à forma como as pessoas votam. Então, quando se tem um sistema de first past the post, ou seja, um sistema majoritário, onde simplesmente o partido majoritário que vence recebe todos os assentos em um distrito eleitoral, cria-se pela lógica de como as votações funcionam, um sistema bipartidário. No Reino Unido, é a mesma coisa. E isso está apenas relacionado a como se contam os votos. Se os votos fossem contados de forma diferente e assentos fossem reservados em cada distrito eleitoral para diferentes partidos, então automaticamente se teria um sistema multipartidário. Então 2, 3, 4 outras partes estariam no Capitólio. As eleições presidenciais seriam novamente uma questão de como isso funcionaria. Mas isso mudaria todo o sistema se fosse simplesmente um sistema proporcional. Mas não é. E os partidos atuais também não têm interesse em mudar isso, pois só teriam a perder se outros partidos entrassem. Por isso, há muitas pessoas nos Estados Unidos que falam da Uniparty, ou seja, o Partido Único, simplesmente dividido em duas facções, republicanos e democratas, mas que na verdade pertencem à mesma massa, que muitas vezes também é chamada de pântano, ou algo assim, por certos lados. Embora isso se refira mais aos burocratas, ao Estado permanente, que permanece mesmo quando os políticos mudam. Mas tudo isso se mistura um pouco nesta discussão. Você encontrou muito disso durante as pesquisas ou durante as filmagens? Ja, also sehr guter Punkt. Teile ich auch 100% mit. Sim, um ponto muito bom, concordo 100%. Como disse, entrevistamos várias personalidades, incluindo especialistas que naturalmente não pertencem a ambos os partidos, mas também candidatos independentes. Um jovem, um acadêmico, que faz parte da Progressive International, uma ONG muito conhecida mundialmente. Ele foi um dos que também devem ser chamados de independentes, além do professor Norman Finkelstein e Chess Freeman, que foram, na verdade, as principais figuras, eu acho. No documentário também havia pessoas como o professor Emmanuel Ness, de Nova York, e também, como disse, candidatos independentes do Bronx e de Nova York. José Vega também é um ativista famoso atualmente. Eles realmente enfatizaram o que você acabou de dizer. E há, aliás, um jornalista famoso, um jornalista... Übrigens noch ein berühmter Journalist, die Herkunft ist aus... A origem é da Turquia, mas ele é um americano em Los Angeles. Cenk Uygur também é uma lista proeminente. Journalist. Os jovens turcos. Young Turks, genau. Hat auch ähnliche Sachen gesagt, muss ich sagen. Young Turks, exatamente. Ele também disse coisas semelhantes, devo dizer, embora seja um democrata. Corrupção. Então a corrupção é legal na política dos SUI. E isso realmente conecta. Então, o que você acabou de dizer, isso naturalmente conecta os dois partidos. Não quero falar muito sobre isso agora, porque no filme isso é muito discutido. Este aspecto, esse fenômeno é realmente muito bem retratado por várias pessoas. Os espectadores também verão isso. E eu diria que o que conecta os republicanos e os democratas é, por um lado, a corrupção e, por outro, a política externa.
Chess Freeman ist ja, von außen sieht das jetzt eigentlich. Jess Freeman de fora parece agora diferente, então Trump agora conduziria a política externa de maneira bem diferente, veremos. Mas Chess Freeman, que é um político externo muito importante e experiente, diplomata, ele pensa que não há grandes diferenças, na verdade, nem haverá. Mas claro, na campanha, durante a campanha, pode-se dizer de tudo até ganhar. E então veremos, mas eu diria que essas questões definitivamente unem os dois partidos, mas também economicamente. Ich würde sagen, diese Sachen verbinden die beiden Parteien auf jeden Fall, aber auch wirtschaftlich. Also, então, quando se trata da economia dos Estados Unidos ou de questões internas, é claro que ambos os partidos fazem parte do establishment. Norbert Finkus descreveu isso muito bem. Esses doadores que agora estão doando, você pode ver isso também nos sites. As empresas, por exemplo, doam praticamente para ambos os partidos. Então, uma empresa, por exemplo, doa 50 para um partido e a mesma quantia para o outro partido. Eles apoiam, portanto, praticamente ambos os partidos. Por isso, Edison Bales Squared Grants is establishment, waste experiment. Das ist der Establishment. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss einfach auch über die Talvez agora para concluir, apenas sobre a perspectiva do seu filme. É basicamente uma visão externa sobre os Estados Unidos. No meu canal em inglês, muitas pessoas dos Estados também vão assistir. Então, pessoas que assistirem a esse filme dos Estados Unidos verão como você, como um alemão turco, como vocês da Turquia também olham e avaliam os Estados Unidos. O que você acha? Como os europeus, ou seja, Turquia, Europa e assim por diante, veem os Estados Unidos no momento? Como eles são percebidos por nós? und so weiter, die USA im Moment. Wie wird sie bei uns wahrgenommen? Also zunächst mal zum ersten Punkt. Ich muss sagen. Primeiro, sobre o primeiro ponto. Tenho que dizer que, claro, somos críticos. Toda pessoa deve ser crítica. Tentamos observar isso de forma crítica. Mas devo dizer que tudo isso, na minha opinião, se tornou muito objetivo. Então eu também tento, no nosso trabalho com a mídia, talvez não tenha dito isso no início, mas o trabalho com a mídia atualmente está muito entrelaçado, definitivamente no mundo, com propaganda. E quero dizer, toda pessoa tem uma perspectiva, e trazer isso à tona é legítimo, isso não é um problema. Mas definitivamente se deve tentar, e isso é o que realmente falta, eu acho, atualmente, ser o mais objetivo e informativo possível. E por isso eu diria, perspectiva, realmente tentamos permanecer objetivos. Isso é o primeiro. Em segundo lugar, eu acho que, quando se olha de fora, aliás, eu também perguntei ao professor Emmanuel Nessa essa questão, o que ele respondeu, eu não vou dizer agora, mas eu diria que a forma como as pessoas de fora observam, isso mudou. Então, como os europeus observam, como você perguntou, ou aqui as pessoas na Turquia ou de outros países, como observam os Estados Unidos? Primeiro com preocupações, eu diria. Erstens mit Bedenken, würde ich sagen. Und zweitens, mit nicht mehr so viel. E em segundo lugar, com não mais tanto, qual palavra devo usar agora? Talvez não mais tanto com respeito ou medo. Então, não mais como o irmão mais velho, mas essa imaginação acabou, eu acho. E isso mostra praticamente o que vivenciamos principalmente nos últimos 15 anos. E isso significa, para concluir novamente, que Norman Finkelstein realmente descreveu isso muito bem. Ele disse que, no documentário, você verá, não se pode duvidar de que os Estados Unidos estão em declínio há algum tempo. Então, sobre isso não precisamos mais discutir. Exatamente, está em queda. E isso é de fato um fato. E o que isso traz, a que isso leva, é outro tema. Was das bringt, wozu das führt, das ist nochmal ein anderes Thema. Das nehme ich an. Ich hoffe, ihr werdet das aufgreifen und Eu suponho que sim. Espero que vocês abordem isso e continuem trabalhando nisso. Estou muito ansioso por esse documentário. Agradeço a você por filmá-lo e por nos permitir publicá-lo. Pessoas que querem seguir seu trabalho em inglês, onde devem fazer isso? Onde é o melhor lugar para encontrar você e Harici? Ja, nochmal zum Abschluss danke, dass du uns auch die Gelegenheit. Sim, mais uma vez, obrigado por nos dar a oportunidade. Nosso site é www.com e lá você pode clicar na versão em inglês do site no canto superior direito, claro.
Temos, como mencionado, publicações em turco e inglês. Anklicken natürlich. Wir haben, wie gesagt, türkische und englische Publikationen. Gut, alle zusammen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig Bem, seid, todos juntos, se vocês dominam o inglês ou o turco, acessem harisi.com, sigam Tunçakot e sua equipe e aguardem o documentário Despertar do Sonho, que vamos transmitir aqui nos próximos dias. Tunç, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, muito obrigado. Tunç, vielen Dank für deine Zeit heute. Okay, Dankeschön.